A palavra de Deus diz assim, Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso de número 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra. Ela é viva e eficaz e cortante como espada de dois gumes e penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medula. É apta para discernir os pensamentos e até mesmo as intenções do coração. Por isso, Pai, nessa hora, fala conosco, ministra ao nosso coração as verdades, Senhor Deus, que nós precisamos ouvir e que nos ajudem, Senhor Deus, dia após dia, a caminhar ao Teu lado, fazer o Teu querer, fazer a Tua vontade. Sê conosco no falar e sê, Senhor Deus, com cada um no ouvir, em nome de Jesus. Amém. Amém? Poder sentar, irmãos? Irmãos, as pessoas se reúnem para as mais diversas causas e pelos mais diversos motivos. Hoje, num horário como esse aqui, possivelmente tem em algum lugar reunião de associação de moradores, e tem pessoas que fazem da associação de moradores o seu ciclo social, seu estilo de vida. Amam estar ali, amam estar participando daquilo ali, trazendo alguma coisa para a comunidade e benefícios. Outros irmãos se reúnem por conta de clubes de futebol, montam uma diretoria, começam com um clube, investem vida ali, porque tempo, em todo lugar que você investe tempo, você está também investindo vida, e fazem daquilo ali também o seu estilo de vida e muitas vezes até mesmo a sua razão de viver. Outros estão aí em ONGs, organizações não governamentais, outros dão a vida por um partido político, por uma ideologia política. Mas nós, irmãos, estamos aqui e nós precisamos nos perguntar o que nos mobiliza para estar aqui. Porque aqui pode até parecer com um clube social, mas não é um clube social. Aqui pode até parecer com uma reunião de associação de moradores para nós vermos as benfeitorias para alguma coisa, mas não é. Na igreja, irmãos, nós podemos até em algum momento falar sobre política, porque não é pecado. Eu acho que a maior besteira que já se disse é que política, futebol e religião não se discute. Baboseira, é o que mais se fala, né? Se não está falando de religião, vai estar falando de futebol. Se não estiver falando de futebol, vai estar falando de política. A gente pode falar sobre cultura, a gente pode falar sobre outra causa, mas essas temáticas, irmãos, não são e não devem ser de forma alguma a razão principal das nossas conversas, dos nossos diálogos. O que é a igreja, pastor? A igreja, irmãos, se reúne e tem como tema principal o legado deixado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é a igreja. A igreja, irmãos, ela fala sobre esse legado deixado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o legado de Jesus
Não foi aquela capa que foi disputada pelos soldados. Eu acho que da vestimenta de Jesus o que tinha de mais valor foi a capa que estava sendo disputada pelos soldados. Mas na verdade, irmãos, o que a gente deixa de forma material é uma herança. E as pessoas brigam por conta de herança, porque herança é aquilo que eu deixo para alguém. Mas o legado é mais do que isso, o legado é o que eu deixo em alguém. São as histórias, são as experiências de vida, é o exemplo, são as palavras, é isso que a igreja se debruça. Sobre as histórias que Jesus contou, sobre o exemplo que ele nos deixou, sobre o legado deixado para cada um de nós. Então, irmãos, a igreja é um grupo de pessoas, e precisa ser, comprometidas com o legado que Jesus deixou. A igreja não é um balcão de milagres, e podem acontecer milagres, porque o nosso Deus tem todo o poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A igreja não é um lugar de troca, a igreja não é um lugar de simples encontro entre pessoas. Não, a igreja, irmãos, é um povo que se intitula cristão, que serve a Jesus Cristo e que busca pisar nas suas pisaduras. A igreja, irmãos, pega os conceitos do legado de Jesus e os transforma em uma prática de vida. E não é cristão quem somente ensina, é cristão aquele que pratica. Então a vida cristã, irmãos, ela precisa ser uma vida de prática. Jesus diz nesse texto 3 coisas básicas sobre ele. Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, e quando Jesus diz isso, ele quer nos ensinar muitas coisas preciosas. Então a gente vai por parte, ele diz: eu sou o caminho. De onde para onde Jesus é o caminho? Eu sou o caminho, Jesus está dizendo, para o Deus verdadeiro. Ninguém vai ao Deus verdadeiro, Jesus está dizendo, se não for por mim. Se você me conhecer, Jesus está dizendo, em outras palavras, se você me conhecer, você vai conhecer a Deus. Porque eu e o Pai, nós somos um. Não é um caminho físico, não é um caminho literal, é um caminho de movimento que nos tira de uma compreensão errada e nos traz para um conceito certo. É um caminho que coloca os nossos pés na compreensão certa do que é o verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Qual a diferença básica, irmãos, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento? É que no Antigo Testamento é a história de um povo e o desdobramento desse relacionamento desse povo com Deus, entre si, com os outros e com Deus. E nesse somatório de relacionamentos, muitos deles errados, adoecidos, eles criaram um entendimento sobre Deus. E aí no Novo Testamento, irmãos, vem Jesus para desfazer as ideias equivocadas que pudessem ser compreendidas e entendidas e para fazer aquilo, irmãos, que nós mais precisamos, nos ensinar na prática. Quando eu falo sobre na palestra sobre mecanismos de defesa, que é uma área da psicanálise que foi criada por Freud, só tem um jeito
das pessoas entenderem da melhor maneira possível. Não é com um conceito, sabe o que é? É com um exemplo. Quando você coloca o exemplo, aí as pessoas entendem. E Jesus, ele veio para quê, irmãos? Ele veio para tirar do conceito, e muitas vezes do conceito equivocado, errado, para ensinar pela prática. Então, irmãos, muitas questões eram observadas e vistas de forma errada. Há elaborações sobre Deus que são conceitos errados, mas no Novo Testamento nós temos Jesus. E para que temos Jesus? Para nos dar a imagem correta. Ele é o caminho e a compreensão correta do que é Deus. Por isso ele mesmo disse: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Colossenses, no capítulo de número 1, e eu quero ler alguns versículos, ele vai dizer assim, ele é a imagem, versículo 15, 16, 17, 18, ele é a imagem do Deus invisível, falando sobre Jesus, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, tanto nos céus como na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele também é o cabeça do corpo, que é a cabeça da igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar. Jesus, irmãos, veio corrigir a compreensão. Ele é o caminho. Deus se revela através de Jesus e a igreja precisa reproduzir Jesus ao mundo. O que é um cristão, irmãos? O cristão é um pequeno Cristo. A igreja precisa refletir Jesus. O mundo precisa olhar para a igreja e enxergar Jesus. Não é uma instituição religiosa que tem um templo suntuoso, que tem uma beleza estética. Irmão, se tiver templo suntuoso, tiver beleza estética, isso também não é pecado. Mas se ficar só nisso, a gente vai estar no mesmo patamar de uma associação de moradores, de uma ONG, de um clube. A igreja precisa refletir Jesus Cristo ao mundo. Ele é o caminho, mas ele também é a verdade. Ele diz: eu sou a verdade. Mas o que é a verdade? A verdade, irmãos, é a coragem de encarar a vida com realidade, com integridade. Verdade é não maquiar a realidade, ser o que se é da melhor maneira que puder ser, para a glória de Deus. Ser uma única versão de mim mesmo. Verdade, para ser verdade, irmãos, tem que ter nexo com a vida. Verdade, para ser verdade, não pode ser uma teoria. Conte-se uma ilustração, que é uma fábula, que os sapos estavam morrendo porque eles estavam sendo picados por serpentes. Era um lugar onde tinham muitas serpentes e todo dia tinha sapo morrendo, picado por serpentes. E aí os sapos se reuniram e disseram assim: não, a coruja é muito sábia, então vamos até a coruja para que ela nos dê algum conselho para que pare de morrer sapos. E eles foram até a coruja e a coruja disse assim: olha, tem um jeito de vocês
saírem dessa situação. E qual é? Não, quando as serpentes chegarem, vocês saem voando. E aí, irmãos, a mortandade foi ainda maior. E os sapos voltaram, mas para a coruja, olha, mas que conselho idiota, voar. A gente não voa. E a coruja falou, porque na teoria, o que funciona é voar. Agora, não dá certo na prática. Nós estamos, irmãos, cheios de teorias muito bonitas, parecem muito inteligentes, muito versáteis, a respeito de Deus, a respeito da salvação, só que, irmãos, não são realidades. A teoria só funciona se ela for verdade, porque se ela não for verdade, ela não vale nada. Então, teoricamente, irmãos, tudo pode valer, mas só se concretiza de fato aquilo que é verdade. Por que muitos princípios, irmãos, são quebrados? E aí muitas pessoas estão reclamando, mas olha, eu não alcanço promessas da parte de Deus. Porque você não cumpre os princípios, a tua vida ainda não é verdadeira. Então o nosso coração precisa ser verdadeiro diante de Deus. A minha vida precisa ser verdadeira diante de Deus. E aí, em terceiro lugar, ele vai dizer, eu sou a vida. E que vida é essa? Jesus diz lá em João 10:10 que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida abundante. A vida com Jesus, irmãos, é uma vida abundante. É uma vida de beleza, ela é uma vida de compreensão certa do que é certo, do que é errado. A vida com Jesus é uma vida verdadeira, porque Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade para nós, irmãos, não é um conceito, a verdade para nós é uma pessoa, a verdade é Jesus. E que diferença isso faz, irmãos? Porque um conceito é subjetivo. Agora, uma pessoa é real. Então a verdade está comigo o tempo todo. E se eu for falso, se eu for dissimulado, a verdade que é uma pessoa que está do meu lado está me denunciando. Então não deixe que a mentira lhe roube a vida, que é Jesus. Não deixe que caminhos errados lhe roubem a vida, que é Jesus. Porque Ele é a vida, e vida abundante. Queria te convidar a falar com Jesus nesse momento. Ele é a verdade que caminha contigo. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele é aquele que está conosco nos momentos agudos da vida, quer seja nos momentos difíceis ou quer seja nos momentos aprazíveis. Nas vitórias, precisamos acreditar a honra e a glória a Ele. E nas lutas, precisamos estar aos pés dEle, sabedores de que Ele é a vida. Ele é a vida. Ele é aquele que está conosco. Senhor, abençoa a Tua igreja, Pai. Pai, nós não somos, Senhor Deus, uma reunião de amigos, Pai, ainda que amigos sejamos. Nós não somos, Senhor Deus, uma instituição, ainda que a igreja tenha a sua parte burocrática e jurídica.
Mas não é isso que nos une, Pai. O que nos une é o legado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Pai, quanto mais perto de Jesus eu estiver, quanto mais perto de Jesus o meu irmão, a minha irmã estiver, Pai, mais verdade a gente vai experimentar, mais vida nós vamos ter. Os nossos pés, Senhor Deus, não podem sair do caminho, e o caminho é Jesus. Abençoa, Senhor, cada um querido que aqui está, que esta palavra, Senhor Deus, chegue em cada um coração como um bálsamo do Senhor e produza, Senhor Deus, a mudança, a transformação que só o Teu Espírito Santo pode produzir. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém.